Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao assunto Profeta à Moda Antiga. Chegamos à parte 5, o tema de agora, a inerrância profética dos homens de Deus. Para remir o tempo, vamos começar. A moradia tão exclusivistas e varandas amplas, com espaço da lei, nem por isso o profeta estava sempre de acordo com registros proféticos anteriores. Já vimos em vídeo anterior dessa lista de reprodução que Elias, correspondendo com os registros contidos no livro de Deuteronômio, cerrou a chuva por 3 anos e meio. Segundo a minha palavra, ele disse. Compare os textos que vão estar na tela. As pessoas se empolgam com a estrondosa atitude de Elias e olham para o céu e murmuram da chuva e dizem: será que se eu repreender essa chuva, ela vai parar? O problema é que essas pessoas reclamam do sol, reclamam do calor, reclamam do frio, do vento, do verão, do inverno. Já pensou se Deus se deixasse levar por tantas petições infrutuosas? Muito confuso. O profeta poderia operar sinais e prodígios. Ele era infalível nesse feito profético. Já pensou se o profeta clamasse e o milagre não acontecendo, ele ficasse dizendo, como já ouvimos dizer por aí, falta de fé a sua? Os sinais e prodígios dos profetas eram realizados dentro de um contexto, o contexto da misericórdia e da bondade divina. Eles eram realizados, como sempre vamos dizer, comprometidos com registros proféticos anteriores. Ou seja, havia harmonia entre a profecia, a lei de Deus e os milagres, propositalmente através dessa harmonia que era para ser compreendida, incutida na mente e no coração do povo e de seus governantes, a base do trono de Deus, juízo e justiça. Salmo 89, verso 14. Justiça e juízo é a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. A misericórdia de Deus foi anunciada através de Elias, quando ele multiplicou o alimento de uma mulher. Ela era estrangeira do lugar chamado Sidom. Ou quando Eliseu permitiu que Naamã, o sírio, voltasse para a sua cidade, já purificado de sua doença. Ao mesmo tempo, o juízo de Deus acompanhava o profeta quando de fato a chuva foi cerrada nos céus. Inclusive, tempos anteriores a Elias e Eliseu, os homens de Belém perguntaram ao profeta Samuel, quando esse se dirigia à casa de Jessé, se era de paz a vinda dele na cidade. A pergunta feita a Samuel era associada ao rei Saul, regente da época. É isso mesmo, mas eu ainda prefiro entender, sobretudo, que a presença do profeta estava associada ainda mais à justiça, ao juízo, à verdade e à misericórdia de Deus. A presença de algum homem de Deus em um ambiente hostil, a presença de homem de Deus em qualquer que seja o ambiente, causa as reações nos olhares e na consciência das pessoas. O profeta precisava ter o cuidado de entender que nem tudo se interessava a Deus em revelar. Podemos entender que o profeta verdadeiro não forçava um milagre, como se Deus tivesse a obrigação de atendê-lo. O milagre ocorria porque era o propósito de Deus que ocorresse, e quem obedecia era o profeta. Vimos no vídeo anterior que Samuel foi à casa de Jessé a mando de Deus, sabendo o que iria fazer por lá, que era ungir aquele que seria o próximo rei sobre Israel. Porém, não sabia qual dos filhos de Jessé que seria. De igual modo, Eliseu, ao vir ao longe a mulher sunamita para lhe pedir socorro, ele nada sabia das razões dela de o procurar. Ele declarou:
para seu companheiro. Deus não me deu conta do que ela possa querer de mim. O profeta ouvia da boca de Deus. As Escrituras não defendem a doutrina do sentimento de Deus falar ao coração do profeta. Ou melhor, não podemos estabelecer esse discurso como sentir de Deus no meu coração como doutrina, ensino ou teologia das Escrituras. O desconhecimento de assuntos como esse é que leva à subjetividade, à banalização da verdade contida nas Escrituras. É um tal de sentir de Deus aqui, ali, muito perigoso. As Escrituras afirmam que Deus falava com o profeta e ponto. Quando Neemias declara que Deus tinha proposto ao seu coração sobre o que fazer em Jerusalém, e então lá foi ele reerguer os muros da cidade, não estava fora de um contexto das Escrituras. Alguém tinha que fazer o serviço. Ele estava nessa condição de possibilidade de tomar a frente naquele negócio, de acordo, mais uma vez, com os cenários proféticos anteriores. O profeta era lúcido e elucidativo. O profeta não era uma pessoa possessa e nem desequilibrada, mesmo porque Deus zelava pela sua palavra para fazê-la cumprir. Moisés, Samuel, Daniel e os demais não profetizavam por achismos. As impressões pessoais do profeta não se misturavam com a intenção soberana de Deus. Deus não permitia, em hipótese alguma, que fosse assim. Não houve profeta que tivesse a permissão de interpretar as profecias a seu próprio modo, porém, conseguia ser elucidativo no que dizia da parte de Deus. Para que você entenda melhor, a fala profética do homem de Deus não era vaga, genérica, era objetiva, clara, ao mesmo tempo em que, por se tratar de tempos futuros, a compreensão ficava na certeza da esperança. O profeta era infalível na oratória profética. O profeta não tinha 99% de acertos. Era 100% de acertos. Décadas poderiam passar, milênios poderiam passar, e o profeta acertava 100%. Não tinha essa de que Deus mudou os seus planos e nunca vai ter. Já pensou? 1000 anos depois alguém aparecer dizendo: Deus falou que não quer que seja mais assim como Isaías ou Jeremias ou Daniel profetizou? Muita falta de temor. O caminho do Senhor, diz as Escrituras, é perfeito. Por falar em perfeição do caminho de Deus, fica ainda uma pergunta. Os homens contemporâneos a Isaías, por exemplo, como poderiam crer que as profecias de Isaías se cumpririam 600 anos depois? E os homens contemporâneos ao cumprimento da profecia, como eles poderiam associar o ocorrido como cumprimento do discurso profético de 600 anos antes? Esse é um assunto não menos interessante do próximo vídeo. A profecia, como podemos concluir, é, na verdade, um conjunto de fatores, desde a fala até a escrita, desde o livramento de uma enfermidade qualquer até algum juízo divino. A fala profética era límpida e totalmente sem resíduos. Imagine uma água pura, cristalina. A ação profética não se resumia em misericórdia divina, uma vez que simultaneamente o juízo poderia estar inserido. De igual força, o juízo divino não era para ser aplicado sem base na verdade e na justiça divina. E nunca era o juízo desprendido da potencialidade divina de usar sua misericórdia. Atente para a santidade de Deus. Quando o profeta via o juízo do Senhor, mesmo para milênios do seu tempo, ele clamava assustadoramente: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O dia do Senhor virá,
E segundo o profeta, segundo a profecia, terrível será esse dia. Aceite a graça, aceite a misericórdia oferecida hoje, porque a verdade é que o juízo virá. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?